Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre a comunicação com uma pitada de humor. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Já quero lhe convidar para mandar alguma mensagem especial para a gente para o WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Semana passada eu recebi uma mensagem muito legal e vou até compartilhar ela no meu Instagram. Quem não me segue pelo meu Instagram, me procura lá e me segue no eu.fernandagonçalves. Me chama no direct, diz que você ouve o meu podcast e vamos trocar algumas palavras lá pelo direct, tá? Vai ser uma honra. E vamos falar um pouquinho, né, sobre como que a comunicação pode ser um pouquinho mais humorada, quais são os benefícios, né, de uma comunicação humorada. Já pensaram sobre isso? Já que eu venho falando, né, de forma recorrente sobre esse tema comunicação, que como eu já contei aí em algum vídeo, em algum podcast, né, desde que eu tive câncer de tireoide, eu comecei a me debruçar mais sobre o assunto comunicação, para poder me comunicar melhor, entender, né, os bloqueios, porque as técnicas são importantes, as ferramentas são importantes, mas a gente precisa entender quais são os bloqueios que não nos deixam nos comunicar da maneira mais assertiva, mais autêntica? Por que tantas vezes a gente concorda querendo discordar, né? Finge que tá tudo bem quando não tá tudo bem. Então são questões que a gente precisa olhar, porque isso acaba virando algo normal, né? Eu não concordo, mas eu deixo quieto. Isso vira uma rotina na sua vida e você passa a não ser você, né? Porque se você concorda sempre com algo que você, na verdade, está discordando, então quem és tu? Quantas máscaras tu usas, né? Então, eu vou pensar um pouquinho sobre isso. E aí, nesse podcast, né, eu quero trazer o humor como uma ferramenta poderosa para melhorar a nossa comunicação no local de trabalho, por exemplo, em casa também, né, nos nossos relacionamentos de uma forma geral. E aí a gente vai conversar aqui sobre como que o humor pode ajudar a gente na comunicação. Não precisamos ter nenhum humorista, sabe? Aquela pessoa que tá sempre contando piada, que faz todo mundo rir. Não, você não precisa se transformar nessa pessoa. Mas como que é importante a gente usar, né, o bom humor para ajudar a gente a quebrar essas barreiras da comunicação, né? O humor ele pode ajudar a quebrar as barreiras entre as pessoas e criar um ambiente mais descontraído e aberto. Isso pode tornar mais fácil para as pessoas se comunicarem e compartilharem ideias, né? Fica mais fluido. Então a gente pensar sobre isso, né? Como que nós podemos aí no nosso dia a dia incluir esse humor? A importância de que ele começa a construir relacionamentos, porque ele começa a ter um senso de camaradagem, né, entre os colegas, né? Um faz uma piada, por exemplo, conta uma história, e o outro se identifica com essa história, diz que faz sentido. Então as pessoas começam a se entrosar de uma maneira muito melhor. Então isso ajuda, né, no senso de comunicação e de colaboração de um time, por exemplo, de um setor. Com certeza, né, reduz o estresse, porque o humor pode ser um grande calmante e pode ajudar a difundir situações tensas. Isso pode ajudar a melhorar a comunicação, reduzindo as barreiras emocionais que podem atrapalhar uma comunicação eficaz. Então, às vezes aquelas pessoas estão tensas demais por causa da entrega de um projeto, enfim, uma apresentação, seja lá o que for, prazos curtos, auditoria, e às vezes colocar uma pitada de humor
pode ajudar essas pessoas a se desestressarem por um tempo, né? Voltarem a pensar de forma positiva sobre o que está acontecendo, porque o estresse leva a gente a pensar de uma forma muito negativa sobre o que está acontecendo. A gente só consegue ver o lado ruim do que está acontecendo. E quando a gente põe essa pitadinha de humor, faz a gente voltar para esse lugar de o que de bom eu posso tirar disso? Como que eu posso aproveitar o que está acontecendo de uma forma positiva? Né? Não adianta ficar querendo dar murro em faca. Se está acontecendo uma mudança, você não é a favor dessa mudança, você fica contra essa mudança, só vai piorar a sua situação, só vai ficar mais irritada, mais irritado, mais estressado. Então, o que eu posso fazer com esses limões que a vida me deu? Né? Como que eu posso aproveitar essa mudança? Como que eu posso crescer nessa mudança? Como que eu posso ajudar nessa mudança? Então, é sobre isso, gente. Claro que o humor também melhora a interação social e cria um ambiente de trabalho mais positivo. Isso pode ajudar a melhorar a comunicação, de novo, fazendo com que as pessoas se sintam mais confortáveis e engajadas. Então, pensa num ambiente em que as pessoas conseguem interagir de uma forma autêntica, leve, sem serem julgadas. Então, isso ajuda demais a interação de uma equipe, de uma empresa. Claro, gente, que esse humor tem que ter equilíbrio, né? Não dá para ter piada o dia inteiro. Aí enche o saco, cansa, né? Mas quais são os momentos que a gente pode botar uma pitadinha de humor na nossa comunicação? Sabe? Que a gente pode quebrar aquele gelo, quebrar a tensão. Pô, você trabalhar com uma pessoa, na minha opinião, tá, gente? Na minha humilde opinião, que é piadista o tempo inteiro, isso cansa, porque chega uma hora que não tem mais graça as piadas, né? Piada é legal no momento certo. Então, é a gente entender que não é pra gente virar uma contadora de piadas o dia inteiro. Não é sobre isso que eu tô falando. Mas como colocar... Por isso que eu usei até a palavra pitada, né? Essa pitada de humor no dia a dia, na nossa comunicação. Promove a criatividade, né? E a inovação. Porque a gente acaba encorajando as pessoas a pensar fora da caixa e assumir riscos. O humor pode ajudar a melhorar a comunicação, promovendo novas ideias e abordagens, né? Então, a gente pensar sobre isso. Às vezes, tem umas pessoas que elas têm uns insights, são interessantes, né? E trazem umas piadas assim, que eu falo, nossa, como é que você tem memória para lembrar dessa piada? Uma piada antiga, mas que tem a ver com o contexto do que está acontecendo. E aí passa a fazer sentido. E aí traz criatividade, traz inovação. Nossa, de onde que você tirou isso? Como é que você lembrou disso? Né? Isso é importante a gente estimular dentro do ambiente de trabalho. E é claro, a gente precisa saber, gente, se no ambiente de trabalho que nós estamos, né, isso é possível. Tá? Se isso não está contra algum tipo de política da empresa. Mas é claro que quando eu estou falando de uma piada inclusiva, né, provavelmente não teremos problemas. Mas olhar, né, como isso pode ser feito ao longo do dia, sem ser, né, um humor ofensivo ou excludente, porque aí não vai perder o real sentido do que eu estou falando aqui. Então é olhar para isso e observar, e ver também quem gosta e quem não gosta. Com certeza vai existir pessoas que não gostam de ouvir piadas, tá tudo bem. Não faça piadas para essas pessoas ou com essas pessoas, tá? Então é bom perceber isso. Tem gente que não vai gostar e tá tudo bem. Diga que você não gosta, porque aí já resolve esse problema, né? Não fica naquela dúvida. Será que fulano ou cicrano gosta ou não gosta das minhas piadas? Então diz que não gosta e tá tudo bem. Diga com respeito que você não gosta, que não é a forma que você gosta de se comunicar, né? E tá tudo certo. Mas para aquelas pessoas que gostam, que curtem, né, de uma maneira equilibrada, vale a pena a gente usar o nosso bom humor, né? É importante para a gente aliviar toda essa tensão do trabalho, essa correria. É bom a gente olhar para isso, rir, né, gente? Rir é muito bom. Rir relaxa, sabe? Te leva para um lugar divertido, alegre. Então, a gente pensar sobre isso. Por que a gente tem que entender o contexto corporativo? Porque, por exemplo, se eu vou falar, né, da área de saúde, eu não posso ficar rindo na recepção de um hospital, na recepção de um laboratório. Não vai ser legal.
né? Os pacientes que vão estar ali esperando não vão entender. Estão rindo de quê? Então, assim, qual é o lugar que pode ser feito essa comunicação bem-humorada, né? Em qual ambiente da empresa? Então, isso tudo precisa ser olhado e visto com muito carinho, tá? Porque senão, daqui a pouco, eu vou falar que eu falei que é para fazer e vão fazer em qualquer ambiente. Por exemplo, os segmentos que eu citei aqui, a gente precisa olhar com cuidado qual é o lugar, o ambiente que a gente pode rir, que a gente pode falar uma piada, porque muitas vezes o paciente não vai entender, tá? Vai achar que é com ele. E claro que a gente pode aproveitar aqui esse movimento e falar sobre questões, né, que podem virar uma piada. Quem nunca mandou um e-mail equivocado? Quem nunca, né, enviou um e-mail que copiou alguém que não era para ter copiado e a pessoa não podia saber do assunto, acabou sabendo, não deu tempo de excluir o e-mail, de pedir para a pessoa do TI ir lá e excluir o e-mail. Né? Então são situações, né, que a gente pode lembrar e até brincar de uma forma que traga humor, né, para que não fique tão pesado a questão do erro, né, como se toda vez que a gente errasse a gente tivesse que ser punido, mas pensar em o que eu aprendi com esse erro, né, cometendo esse erro. Às vezes você saiu passando o e-mail de forma estressada, em cima do prazo, não prestou atenção no que escreveu, nas pessoas que copiou no e-mail, por isso errou quando comunicou para pessoas que não precisavam saber do assunto. Então são questões que a gente começa a ter um outro olhar sobre isso. E não aquele olhar só de julgamento, de peso, de punição, tá? Uma outra questão que a gente pode colocar aqui, poxa, quem nunca foi fazer uma apresentação, foi falar de alguma coisa e se perdeu? Ficou aqueles segundos de silêncio, né? O cri, cri, cri. E todo quem estava assistindo também ficou parado, vendo, sabia como ajudar aquela pessoa que estava fazendo a apresentação. Então, mas depois conseguiu superar e deu continuidade. E de repente ninguém lembrou dessa pequena falha na apresentação, de tão boa que foi a apresentação. Então, assim, são questões que a gente tem que olhar para a nossa vida e tirar um bom proveito disso, né? E até fazer uma piada sobre nós mesmos, né? Sobre os nossos erros, para contar para os colegas, né? Sem esse peso mesmo, né? Do julgamento de, nossa, eu não podia ter errado, é um absurdo eu ter errado. Gente, a gente erra o tempo todo tentando acertar. O que a gente precisa prestar atenção em relação ao erro não cometer os mesmos erros, que aí fica difícil mesmo, né? Você já falou, já apontou, a pessoa vai e erra a mesma coisa e continua errando a mesma coisa. Mas é difícil, vamos ser muito sinceros, que a gente nunca mais erre na vida. A gente vai tentar não errar, mas fatalmente erraremos. Faz parte. E qual o peso que você dá, né? Às vezes você comete um erro e você se pune de uma forma como se você nunca tivesse acertado na vida. Você só tivesse errado. Então é acolher esse momento também e trazer isso como aprendizado para que esse erro não se repita. Pode acontecer também, né? Um cuidado que a gente tem que ter, né? Quando a gente fala do humor na comunicação, né? Uma piadinha inapropriada em uma reunião de equipe, que pode ter sido considerada ofensiva por alguns colegas. Então a gente precisa ter o bom senso de saber, né? Qual é o horário, qual é o momento de fazer essa comunicação bem-humorada, sabe? Se isso não vai ofender algum colega que esteja participando disso. Então, é bom olhar, né? E claro que se cometer esse erro, saber pedir desculpas, tá? Reparar dessa forma, pedir desculpas e dizer que não foi essa a intenção. Espero que não tenha sido mesmo a intenção, né? Às vezes o erro de uma tradução, né? Quem trabalha com tradução aí, quem trabalha em empresa multinacional, corre esse risco. Pode fazer uma tradução errada, né, num contexto que não tem nada a ver, e pode ficar feio essa tradução. Então, é a gente prestar atenção sobre como esses erros são normais, né, no mundo corporativo, são comuns no mundo corporativo,
e como a gente pode tirar desses erros, né, proveitos de uma forma bem humorada e com aprendizado para que isso não se repita, né, mas que fique ali como aprendizado e uma piada, às vezes, né, no contexto do que aconteceu de fato, né, sempre traz um aprendizado para quem passou e para quem vai estar, de alguma forma, recebendo aquela comunicação, aquela mensagem. Então é importante a gente olhar para isso e ver assim, poxa, como que eu posso tornar o meu dia mais leve, com uma pitada de humor, né? O que eu posso fazer? Que história divertida eu posso contar? Como eu posso fazer os meus colegas rirem um pouquinho sobre alguma coisa importante que traga aprendizado para a gente? Então, é sempre possível, né? Com equilíbrio. Sempre com equilíbrio, porque é aquilo que eu falei. E procurar saber quem gosta e quem não gosta, para você não ficar, né, fazendo piadas com quem não gosta. Quem não gosta, vamos respeitar. Né? Isso é importante. E a pessoa que faz a piadinha saber que também, né, vai escutar piadinhas. Que tem gente que, né, que gosta de brincar, mas não gosta que brinquem com ele. Então, tem que olhar para esse lado também, para que a coisa seja saudável, né, para todo mundo. Então, é importante a gente olhar para isso para entender. Gente, eu queria deixar esses exemplos aqui, né, de como que é importante a gente colocar a comunicação, o humor dentro da nossa comunicação, para trazer mais leveza, para trazer mais alegria, mais felicidade, mais aprendizado, né? Rir também é uma forma da gente aprender, e quando a gente está feliz é mais fácil disso acontecer, a gente aprende com muito mais facilidade. Então espero que tenha contribuído e que você possa, a partir de agora, usar um pouquinho, uma pitadinha de humor aí na sua comunicação, e tomara que as pessoas percebam e te elogiem por isso. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a comunicação com uma pitada de humor do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, favor enviar para o WhatsApp DDD 22 99 222 1003, escrevendo o nome do especialista. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com.